Olá, meu nome é Gabriel Schaik da Fisiatac Consultoria e eu estou passando aqui para deixar uma dica a respeito de alguns manejos, que é muito comum nas safras e esse ano talvez por esse período inicial um pouco mais seco pode acontecer com maior frequência, que é como reverter ou como minimizar possíveis fitotoxidez ou fitotoxicidades, intoxicações parciais das plantas de soja em função da aplicação principalmente de herbicidas. Pode acontecer com outros cidas, como inseticidas e fungicidas, mas é muito mais comum, é muito mais esperado que ocorra em função da aplicação de herbicidas. Primeiro que essa fito, ela ocorre ou ela está muito vinculada à disponibilidade hídrica, no momento da aplicação e a luminosidade, então o horário de aplicação tem um impacto bastante grande nesse sentido, evitar horários muito quentes, com temperatura abaixo, acima de 30 graus, a umidade abaixo de 50. Isso influencia, ou tem uma tendência de aumentar a fitotoxicidez nesse cenário, que nada mais é que um dano a nível de folha de algum produto que, por ter pouca água dentro da folha, então em algum momento que ela está desidratada, a concentração desse produto, desse ativo, fica muito alta naquele local específico e isso pode causar um efeito salino, pode causar uma degradação específica celular e tem, claro, no uso de alguns óleos, a possibilidade do efeito lupa, que queima parcialmente a folha, e não descartando possíveis derivas de alguns ativos que não deveriam ser aplicados na cultura da soja, mas em função de vento, em função do horário da aplicação, do vizinho, às vezes não é nem tão perto, a fitotoxicidade ela pode ser inclusive de áreas relativamente longe da aplicação original, então é nesse cenário. A planta por si só, o que ela perde é aparato fotossintético, ela perde parte do painel solar dela utilizado para fazer a fotossíntese e toda vez que isso acontece, ela vai ter que desencadear algum processo de sobrevivência para minimizar essa perda interna. Então o nome disso é o tal do metabolismo secundário, isso é a mesma linha de defesa contra patógenos, indução de resistências e essa luta, vamos dizer assim, por sobrevivência, para recuperação dessa área fotossinteticamente ativa tem um gasto energético que, para não ficar vago, acaba sendo uma energia, uma vez produzida, que deveria ser direcionada ao enchimento de grãos e formação de grãos e acaba sendo utilizada para manutenção e sobrevivência. Então, na prática, a gente perde um pouco de produtividade toda vez que isso acontece. Uma das poucas estratégias que tem pós-semeadura para esse tipo de manejo é a utilização da unidade básica da planta, que são aminoácidos, Então é muito comum a gente ver esse tipo de manejo, a gente ouve falar cada vez mais e de uma forma bastante simplificada, A utilização de aminoácidos nada mais é que a gente aplicar na planta algo que ela deveria estar produzindo naturalmente, que eram os aminoácidos. O aminoácido eles vêm dos nutrientes, então os nutrientes, uma vez absorvidos, eles vão virar um tipo de aminoácido. A planta utiliza 20 aminoácidos diferentes para crescer, então uma vez que em função de alguma fito, em função de algum estresse, a planta não consegue produzir ela sozinho, ela vai dar aquela travada, que é o que a gente tem a referência da fitotoxidez, e uma vez que a gente faz a aplicação de aminoácidos principalmente, acaba tendo aquele efeito de recuperação de área foliar, porque o foco acaba sendo esse, no momento onde a planta tem dificuldade, a dificuldade está em gerar energia, fotossíntese, então a gente normalmente vê esse efeito de recuperação. De modo geral, a maior parte dos manejos eles são aplicados em pós-estresse, é difícil a gente prever um estresse e fazer aplicação de caráter preventivo, talvez para frio, em alguma área mais conhecida, ali onde pode dar o risco de geada, que talvez não é tanto o caso da cultura da soja, na maior parte das áreas, mas em pós, o quanto antes a gente conseguir entrar, identifiquei um sintoma de deficiência, algum estresse, alguma coisa que está prejudicando o crescimento da planta, o quanto antes eu entrar é melhor, o mais perto possível em pós. Cuidado muito com o estresse hídrico, porque o estresse hídrico a gente precisa ter pelo menos um pouco de umidade para que a aplicação funcione, então se for o caso especificamente do estresse hídrico, cuidar para não fazer aplicação no olho do furacão, esperar a planta se recuperar um pouquinho e fazer a aplicação. Se for o caso de fitotoxidez de herbicidas, principalmente, aí a gente já poderia fazer a aplicação logo em seguida, em alguns casos, inclusive, a gente já pode antever essa fita e fazer a aplicação em mistura com o próprio herbicida. Tá joia? Essa era a dica que a gente queria deixar para vocês, uma excelente safra e um forte abraço.